Aleluia, louvado seja o nome daquele que vive. Aleluia. Continuando nossa semana apostólica. O tema dessa semana está sendo uma bênção. Discipulado raiz. Discipulado raiz. Enquanto isso, vamos chegando, adorando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Quero somente molhar os meus pés. Oh, aleluia. Quero ir além, meus pés não tocam mais o chão. Escrevam aí, em letra maiúscula, Semana do Discipulado Raiz. Quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir. Marcos Paulo, ó, Marcão. Quero ir mais profundo em ti. Vou falar para vocês aqui. Vocês estão chegando. Vou compartilhar com vocês aqui alguns códigos que eu falei hoje pela manhã. Oh, meu Deus do céu. Vocês, irmãos, vocês são uma bênção, viu? Vou tirar o som aqui. A música tá ungida demais, mas eu vou tirar o som para falar com vocês. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Eu gosto sempre quando eu vejo um nomezinho novo que eu não estou acostumado a ver. Eve Rocha Cortazo. Deixa eu ver quem mais. Já falei para vocês, o nome do WhatsApp tem que ser um nome, irmão. Vocês têm que ajeitar esse nome para que seja um nome que quem lê entende e profetiza a vitória na tua vida. Então dá ajeitada no nome aí. Ó, quando eu entro no WhatsApp, no Instagram, aqui na live, aparece Ministério Ricardo Ribeiro entrou. Ó, o Marcos Paulo aí, ó. Marcos Paulo da Mata entrou. O nosso nome, ele é o indicador de quem somos. Então é muito importante que vocês, é um ensino que eu estou dando aqui, é muito importante que vocês configurem aí no Instagram de vocês o nome de vocês, a maneira que vocês querem que as pessoas te identifiquem, né? Eu estou escrevendo um livro chamado, deixa eu só fechar umas coisinhas aqui, Protocolo do Reino. Eu estou escrevendo um livro chamado Protocolo do Reino. E uma das coisas que eu escrevo, que eu falo nesse livro é o seguinte: quando um rei entra num outro palácio para visitar outro rei, alguém vai na frente dizendo: o rei fulano do reino de tal e tal chegou e está entre nós. Então, a mesma coisa é isso. Quando você entra, alguém lê o seu nome, é como se alguém estivesse anunciando o seu nome no mundo espiritual. Por isso tem que estar sempre muito bonito. Volume. Tem que estar sempre muito bonito. Então eu vou lendo os nomes aqui e vocês vão se autoavaliando. Enquanto isso eu estou esperando o apóstolo Tom Sampaio. Renata Costa 78, EBF10, W__Messiato __, Juscelia Rosinelli, legal. Tavares Beta, Pastora Neuza 00, Franciene MCS, Zé Floripa 77, Iraci Margarida Ferreira, o seu nome é profético? Se seu nome for profético, quando eu estiver dizendo o seu nome, eu estou ativando uma unção. Por exemplo, o meu nome, Ricardo Ribeiro, significa poderoso guerreiro. Ricardo. Ribeiro significa bem-aventurado aqueles que ficam perto de mim, porque eu sou um rio de águas. Cleide 131.
Qualquer hora dessa eu falei que eu vou fazer uma live aqui só interpretando nomes e datas de nascimento. Vai ser tremendo. Aliás, eu vou ter que fazer uma semana inteira, né? Eu vou escolher algumas pessoas, eu vou dar o significado do nome, nome e sobrenome. Todo nome e sobrenome tem um significado. E a sua data de nascimento também tem um significado no mundo espiritual. Ah, EBF 10 é Esther. Então muda aí depois lá no Instagram, muda para Esther. Mas eu vou fazer uma semana inteira, só eu, interpretando nomes e datas de nascimento. Por exemplo, eu sou Ricardo Ribeiro, o meu nome é um nome viking, criado na França pelos vikings franceses, significa poderoso guerreiro, Rickard. Meu segundo nome é Martins. Martins vem do grego, o deus da guerra, Marte. E Ribeiro é o nome judaico, criptojudeu, bem-aventurados os que estão próximos ao Ribeiro, é o nome de paternidade espiritual. Eu nasci no mês de julho, no calendário bíblico, julho é o mês de Ab. Ab é o mês de Aba. Aba é paternidade. Por isso eu tenho uma unção de guerra e uma unção de paternidade sobre a minha vida, porque o meu nome ele carrega essa unção, ele carrega essa autoridade. Por isso que por onde Deus passava, né? Vou bater nesse papo com vocês enquanto o Tom Sampaio sinaliza aí. Por onde Deus passava e ele via um nome errado, ele corrigia uma letra, às vezes uma letra. Abrão significa pai exaltado. Deus precisava de um pai, mas não exaltado. Deus precisava de um pai, porque ele ia começar uma nação de paternidade. Então ele começou com um pai, Abrão. Só que ele não queria um pai qualquer, mas era o único que tinha. Então ele pegou Abrão, pai exaltado, e botou uma letrinha, porque às vezes uma letra só faz a diferença. De Abrão, Ab, que é pai, Erão, mudou para Abraão, pai de multidões. Então Deus sempre foi mudando o nome, porque nomes são importantes. Sarai, ele tirou a letra, virou Sara. Aí já foi o contrário. Jacó, ele trocou para Isaac. Vocês sabem o que significa Isaac, gente? Quem aí que significa? Quem sabe o que significa Isaac? O primeiro que responder vai ganhar um e-book meu depois da live. Mas tem que ser rápido antes que o Tom Sampaio entre, senão o assunto vai mudar. Jacó mudou o nome para Isaac. Ali, para Israel. Falei Israel. Jacó mudou para Israel. Agora Isaac. Isaac significa riso. Quem respondeu primeiro foi a Lúcia. Então a Lúcia depois me chama no WhatsApp para ganhar um prêmio. Gente, agora por que Isaac se chama riso? Eu já vou chamar o Tom Sampaio que chegou, porque ele tem a unção do riso, e aí eu já vou liberar ele na tela. Eu estava batendo papo aqui. Seja bem-vindo aqui, deixa eu abrir aqui. Fala, profeta. Characatá! Characatá eterno. Uhul! Como é que faz para ter um background igual esse teu aí, cara? Ah, isso aqui foi um presente que eu ganhei de uns amigos da Finlândia. Meu Deus. É de madeira? Como é que é? Uma cortina? O que é? Isso originalmente seria para colocar seria uma cortina da janela. Ah, tá. Mas Coisa é uma lona. É lona. Lindo, lindo. Meu irmão, seja bem-vindo. Um mapa abençoado. Aqui nessa live aqui nós temos uma unção muito especial para quem tem barba. Quem tem barba aqui tem mais honra. Ó, eu não vou tomar muito tempo, porque é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Eu sei que você está o dia inteiro dando águas aí para o povo. Já deve ter feito umas 15 lives hoje, né? Não, só 3. Mas é assim que a gente faz, né? Para poder servir esse povo, é assim que tem que ser, não tem jeito. Estava orando ali agora por um precioso e abençoando a vida dele com um grupo muito legal. Tempo de sobrenatural, de cura e de milagre, né?
Mas aqui, antes da gente entrar no assunto, deixa eu só completar o raciocínio que eu estava fazendo Vai. com a galera. Eu falei para eles que em breve eu vou fazer uma semana só de interpretação de nomes e datas de nascimento e o que significa o propósito de uma pessoa no nome e na data de nascimento. E aí eu perguntei para eles se eles sabem o que significa Isaac e o pessoal botou riso, né? Agora eu pergunto, vocês sabem por que Isaac significa riso? Alguém aí sabe? Você já Quando... perguntou ou já responderam? Não, eu não sei se eles responderam, estou perguntando. Alguém sabe? Porque quando Deus falou que daria um filho para Abraão e Sara riu, Deus falou, ele só porque você riu, eu vou dar, o nome dele vai ser Isaac. Porque toda vez que a pessoa fala Isaac em hebraico, ela é obrigada a rir. Alguém Porque respondeu aqui, ó. a Lúcia, ela botou, Lúcia colocou, porque Sara riu. mas eu quero que a Lúcia entenda esse mistério aqui, ó. Porque toda vez que a pessoa fala Isaac em hebraico, ela é obrigada a rir. Era obrigado a rir. Ishak, 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 Ishak. Entendeu? Então Deus falou, já que você gosta de rir, toda vez que você falar o nome do seu filho, você vai obrigar. E isso é conhecido pelos judeus. A pessoa tem que rir, ela tem que falar Isaac, Ishak. É obrigada a botar os dentes para fora, né? Mas seja bem-vindo, meu Essa eu amigo. não sabia não, viu? É igual ouro refinado. Mas, meu irmão, Tá seja pensando livre. que aqui é a live do Ricardo, rapaz. Desculpa aí. Aqui é banquete, rapaz. Aqui é mesa do banquete. Mano, banquete. Hoje nós vamos falar sobre discipulado raiz. É discipulado raiz, né? Porque Nutella, chega de discipulado Nutella. Amém. E o tema de hoje é discipulando baseado em modelo de vida. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Coisa mais linda isso, né, apóstolo? Como é que funciona esse negócio aí? Olha, é muito simples, né? Falando uma linguagem nordestina, vem comer 1 quilo de sal comigo. E haja sal, né, cara? Eu tive muitos conflitos lá atrás com relação a discipulado. Na minha história, Deus me salvou 2 vezes. Ele me salvou dos meus pecados e me salvou da igreja. Se eu tivesse na igreja, eu estava desviado. É sério. Eu não conseguia entender como que os crentes agiam como agiam e tinham a cara que tinham. Eles ficavam assim... Cara, é estranho, muito estranho. Porque eles tinham um sentimento, sabe, aquela cara de pesar. Pastor, luta, meu irmão, ora por mim. Aí na igreja, pastor, você ora por mim. Aquela cara de piedade, tá tão sofrido. Eu olhava e dizia, rapaz, eu era hippie. Minha vida é melhor do que a deles. Ó, doideira, cara. Mas é verdade. Eu olhava o nascer do sol, cara, eu falava com Deus no nascer do sol, falava com Deus no pôr do sol, eu via aquela grandiosidade, eu via a grandeza de Deus, eu ficava, uau! Eu dizia, eu quero tomar um banho no mar com Deus, eu quero tomar um banho no rio, sabe, com o Senhor, numa cachoeira. Cara, eu queria, sabe, porque eu via ele dessa maneira, querendo conversar comigo, querendo falar comigo. Eu via o Éden, dizia, cara, o Éden era muito louco, o Éden não tinha pecado, andar com Deus no Éden. Cara, eu quero isso! Aí eu tive um encontro com Jesus. Cara, eu entreguei minha vida, eu não dei meu coração só. Eu dei o pulmão, eu dei o fígado, eu dei a mão, a boca, o olho, a mão, o pé, os sonhos. Na verdade, tem mais pesadelo do que sonho, né? É o que tinha na época. É o que tinha, né? Eu dei tudo e eu ganhei tudo dele. Sabe, alegria, gozo, paz, uma vida nova. Mas eu não via isso nos crentes. Eu dizia, não, cara, eu não quero esse negócio para mim, não. Tem uma mulher que me abençoou muito, o nome dela é Aricê, lá de Eunápolis, Bahia. Essa mulher foi assim, eu fui ver depois, né, o sofrimento dela, mas eu não conhecia. Eu confesso, Ricardo, às vezes eu estava na rua e andando assim, né, decepcionado com tanta gente, tanta igreja, isso e aquilo. Não com o pastor, o cara era fera pra caramba, mas eu via como muitos irmãos viviam, eu dizia,
Mas eu encontrava com ela na rua, ela dava um sorriso. Aquele sorriso me renovava. Tinha Glória a uma Deus. alegria de Deus na vida dela que destacava. E eu dizia, tem esperança. Mas eu consegui sobreviver 6 meses e Deus me tirou e me levou para o campo missionário. Aí eu fui descobrir uma outra dimensão de Deus. E depois ele me manda voltar a ser hippie. E eu comecei a viajar pregando o Uau! evangelho como missionário hippie. Cara, eu vi Uau! coisas incríveis. Eu vi Deus amando pessoas. Sabe, Deus falou assim para mim, filho, vem comigo. E as manhãs, Ricardo, era só de Jesus, sabe? E ali na comunhão, cara, era muito louco. E onde quer que esteja, na praça, na praia, às vezes eu estava em cidades do interior, no sertão, e eu ia lá para achava um banquinho, um lugar, sabe? Cara, Deus rasgava o céu, o anjo descia, anjo subia, revelação da palavra, sabe aquele gozo, aquela intimidade. Cara, eu pirava. Aí quando eu ia para a igreja, eu via um bando de crente, tudo lá, anjo, tudo. Eu não entendo como é que esse povo vive assim. E eu ia para o povo, para a rapaziada, para o mundão mesmo brabo. Prostitutas, bandido, traficante, rapaz, sabe, só diretoria, né? E eu via Deus amando. Cara, um dia eu fui no prostíbulo e vi. Deus me mandou ir no prostíbulo, né? Quando eu cheguei lá, eu era solteiro naquela época. Isso é anos 80, né? Aí chegou, vi aquela menina e dizia: Ah, bonitão, vai dormir comigo hoje. E eu aprendi a ser honesto, verdadeiro, não mentir, né? Então eu Ah. dizia o bem que eu queria, mas eu não posso. Né? Eu era um Homem-Aranha subindo nas paredes, rapaz. Eu vou te falar, cara, duas coisas aqui rapidinho. Uma foi um gay me cantou outro dia, né? Mas ele me cantou com tanto carinho, cara, que eu falei pra ele assim, pô, rapaz, eu quero te agradecer pelo carinho que você me tratou, porque poucas pessoas me tratam assim. Infelizmente, eu jogo pro outro time, mas te agradeço de verdade. Porque ele tá na cultura dele, a gente tem que respeitar isso, né? E outra coisa, você tá falando do hippie aí, outro dia eu tava dirigindo um carro e eu passei por um andarilho. Esses caras viajam, você que foi hippie, você sabe, esses caras viajam o mundo todo a pé, mano, andarilho. E eu passei de carro e eu pensei assim, coitado, deve ser tão endemoniado. E o Espírito Santo falou para mim assim: se você soubesse o quanto eu converso com ele, e ele conversa comigo. Porque ele Uau! fica o dia todo, ele e Deus, o dia inteiro. Andando e vendo coisas. Você sabe que você viaja, eu viajo também, a gente viaja, vê coisas, nossa mente se expande, né? Então, esse choque cultural, ele é muito interessante falar sobre isso. Eu achei bacana isso. Não, é muito fera. Nós temos uma cultura evangélica que, se não estiverem dentro do nosso hall de evangeliquez, eles são todos perdidos, ímpios, condenados ao quinto dos infernos. Misericórdia. Mas eu lembro que, quando eu vivia nas ruas, cara, eu conversava muito com Deus. Eu via ele na lua, na estrela, na natureza. Eu fui panteísta por um período, então vinha um pernilongo e dizia: bro, isso aqui é no meu território, vai pro teu. Eu não matava um pernilongo, uma barata, um rato. Eu dizia: galera, cada um na sua, todo mundo de boa. Sabe, era essa visão. E eu almejava, eu sonhava tomar um banho no mar com Deus. Eu sonhava achar um rio com cachoeira e tomar um banho no rio com Deus. Porque eu via que o Éden, eu cria no Éden. Eu cria na existência do Éden. Eu cria na existência de Deus e o homem criado à sua semelhança. Eu só não entendia por que ele tão poderoso deixou o homem no mundo cão como esse. Tinha alguma coisa errada que eu não entendia e eu precisava entender. Agora, quem me via não via nada disso. Quantas vezes, Ricardo, eu estava na rua e naquela cidade, eu tinha a minha barba era maior do que essa, não era branca, era preta, e eu tinha um dente, colar de dente de gado pendurado no pescoço, eu parecia um guru, e eu filosofava, então tinha aquele ar de guru, de filósofo e tal, e as pessoas vinham ouvir minha filosofia, meus artesanatos que eu tinha, e aquela história toda, né? Mas quando a cidade dormia, eu andava vagando pela rua e as lágrimas rolavam porque eu era solitário. Eu dizia: Deus, onde você está? Onde você está?
como eu vou te encontrar? E sabe, era uma luta, mas eu fui vacinado com os evangélicos, né? Contra os evangélicos. Porque meu pai fez uma sociedade com um crente, e nessa sociedade o crente passou a perna no meu pai, e ele perdeu tudo, ficou mal na fita, no comércio. Mas era um homem católico, um homem íntegro, um homem de caráter. Ele desfez do patrimônio que ele tinha construído, pagou todas as dívidas, limpou o nome dele e foi tentar a sorte em outra cidade. Meu Deus. Agora, nós somos vacinados contra os evangélicos, É porque na verdade. nossa visão, evangélico era assim. Então, nós não queríamos. Era os Bíblia, esse dos anos 60, anos 70. Isso ainda era, desculpe, isso ainda era uma fase melhor do que hoje, cara. Porque naquela época, olha como nós éramos chamados, os Bíblia. Por quê? Porque nós éramos conhecidos por aquilo que nós carregávamos. É. Depois mudou para os crentes, porque nós passamos a ser conhecidos por aquilo que a gente acreditava. Agora nós somos chamados de sei lá de quê, não tem nem nome mais. Vaso, sei lá o quê. Né? Church. Né? Mas Pois é. os Bíblia, eles ainda tinham uma coisa interessante, né? Porque era um povo carrancudo, Mas lia a Bíblia. mas andava com a Bíblia debaixo do braço. Alguns era só como desodorante, mas a maioria lia. É verdade. Mas eu entendo o que você está falando, porque a verdade é que essa cultura evangélica, a palavra evangélico na questão religiosa, ela existe há menos de 100 anos. Isso foi criado, isso foi inventado pelo marketing. Eu, recentemente, eu fiz uma oração de renúncia e eu disse, gente, me perdoe, essa eu vou soltar aqui, vai escandalizar alguns de vocês, mas eu amo vocês. Eu fiz uma oração de renúncia e eu falei, Senhor, eu me demito de ser evangélico. Eu não sou evangélico, eu sou filho do Senhor. Porque eu abro mão dessas culturas, eu quero fluir no mais profundo que puder. E se eu tiver pacto com essa cultura, eu fico preso ao que essa cultura exige. Né? Toda cultura tem um culto por trás dela. Isso foi um empecilho e quase te impediu de se converter. E quantos estão perdidos por causa disso, até hoje? Desse jeitinho. Nós nos perdemos no caminho. A minha experiência pessoal foi um desastre, porque quando eu encontrava um evangélico, ele me dizia o que eu já sabia, me dizia que eu não tinha paz, que eu não era feliz e que eu ia morrer. Nenhuma novidade. Droga destrói, nenhuma novidade. Cigarro destrói, nenhuma novidade. Eu buscava o caminho, mas eles não me mostravam o caminho, eu apontava os meus defeitos, os meus erros. Você buscava relacionamento e eles te davam regulamento. Por aí. E eu dizia, cara, muitos eu ria da cara deles, né? Quando falava, você não tem paz. Eu falei, uau, que revelação, hein? Você não é feliz, agora arrebentou mesmo. E alguns ficaram indignados. Você vai para o inferno, digo, eu vou e te encontro lá. Né? Porque é uma vida, é um negócio estranho. Até que, numa cela em Natal, no Rio Grande do Norte, um dia antes eu ganhei o Novo Testamento, a noite anterior, eu ganho o Novo Testamento dos Gideões. É esse aqui, ó. Na época era esse aqui, o Cizinho. Aqueles que o pessoal botava dentro dos hotéis, na gavetinha do hotel. Continua, só mudou de cor, que é azul. Aleluia. Se tem alguém que está nos assistindo hoje que faz parte desse ministério, eu quero te dizer, não para. Coisa mais Não linda. para. Entrega, porque isso aqui é a verdade que liberta, né? E há pessoas que, como eu, a pessoa que produziu ou que promoveu, ofertou para essa produção de um Novo Testamento desse, ela não tem noção do fruto que ela gerou. Porque através da minha vida, nesses 40 anos de ministério, são centenas de milhares de pessoas que tiveram encontro com Jesus. Glória. São 41 nações que estão sendo beneficiadas por causa de um Novo Testamento. Não sou resposta, não sinto nada melhor do que ninguém, em absoluto. Mas Deus me deu uma ação de influência. Ele alargou as tendas de influência em um âmbito, em uma área, e eu tenho tido e temos podido compartilhar disso e ativar a igreja para ser
e não apenas ir à igreja, mas para ser a igreja onde ela está. E isso é fruto de alguém que investiu. Então a palavra continua sendo a palavra. Eu tenho dito, apóstolo Tom, que a sua voz ela será levada ao tamanho que a relevância que ela tem alcança. Yes. Tem gente que fala assim, Senhor, eu queria tanto que a minha voz chegasse ao país. Sua voz não tem relevância, meu irmão. Ela chega só na esquina. Então tem que ter voz profética com veracidade, com unção, com princípios legítimos, uma voz original, uma voz diferenciada, para que o Senhor olhe para essa voz e entregue. A minha voz não chegou aos pés da relevância que a sua tem, mas tem alcançado relevância por conta desses códigos que eu entreguei aqui. Então, quem quer ter alcance, tem a voz. E quem quer ter voz, tem a relevância e tem a veracidade para que Deus unja essa voz. É uma coisa tão simples, né? Porque eu lembro quando eu tive esse meu encontro com Jesus, foi no Desafio Jovem Peniel, pastor Reuel Feitosa, ali de Belo Horizonte. Isso foi em março de 79. Você estava falando do desafio do hippie, e eu lembrei do Desafio Jovem, que eu preguei para o pessoal de São Lourenço. Você conhece a turma de São Lourenço, pastor Adeildo? Não conheço. Eu já preguei. Ainda não. Eu preguei muito para a galera do Desafio Jovem, tanto para os homens quanto a mulher. Eu lembro que uma vez eu preguei, foram 200 rapazes que caíram endemoniados de uma vez só no Desafio Jovem. E para as mulheres, uma vez o pastor falou assim, você vai pregar para elas, todas sendo recuperadas, né? Eu vou falar rápido aqui, depois você vai entrar no Desafio Jovem. O pastor falou para mim assim, olha, eu só vou te dar 5 minutos, mas eu tenho a foto até hoje. Mas essas mulheres, elas estão aqui em recuperação e você precisa dar uma palavra para elas. E quando eu entrei, eu falei assim, olha, Deus está me dizendo que vocês estão muito tristes. Vocês estão sofrendo, porque vocês estão com saudade do filho de vocês que está em casa. Vocês estão com saudade do marido. Vocês estão com saudade da vida. Vocês estão abalados. Eu falei isso em 2 minutos. No 3º minuto eu falei assim, portanto, Jesus ele é a alegria. Vocês precisam aceitar Jesus. E se vocês aceitar Jesus agora, ele te dá óleo de alegria ao invés de pranto. E ele vai dar a unção do riso. Aí elas arregalaram o olho. E eu falei, quem quer a unção do riso? 4 minutos. Elas levantaram a mão. Eu falei, aceitem Jesus. Elas levantaram a mão. Eu falei, pega! Começou todo mundo. Caiu no chão e ri pra lá. Aí eu entreguei e falei, meu Deus, foi 5 minutos mais maluco da minha história no ministério. No Desafio Jovem, cara. No Desafio Jovem. Então, quando você fala do Desafio Jovem, arde meu coração. Conta aí a história do Desafio Jovem. Fui para lá já esquecendo, não lembrava do meu nome, não sabia quem era, porque todo aquele cara que estava lá filosofando e tal, vai descendo, né? Ou você tem um encontro com Deus, ele transforma a sua vida, ou você vai sendo sugado pelo diabo, né? Os pecados, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então você vai envelhecendo, vai queimando, vai quebrando. E eu fui descendo. Aí me tornei um conhecido mendigo, né? Nós chamávamos de micróbio na linguagem hippie, né? Vivia na rua, passei 3 meses sem tomar banho. Então, na linguagem hippie é micróbio. Micróbio. E muita gente confunde o hippie com o mendigo, né? Mas o micróbio já é o mendigo, né? Já está ali, já acabou, já desceu. É o nível... É o último estágio, né? Dali é morte. Eu entrava, não sei se você conhece Recife. Você conhece Recife? Isso. Tem a praia de Candeias, Piedade e Boa Viagem. Eu mergulhava em Candeias, eu tinha um macacão surrado. Lá dentro do mar eu tirava o macacão, esfregava como se estivesse lavando. Aí eu vestia e saía andando de Candeias até Boa Viagem. Quando chegava em Boa Viagem, o macacão estava seco, só que seco com sal, né? A barba também, o cabelo que eu tinha na época, virou aqueles dread de sujeira, de sal. Era uma loucura. E numa situação dessa, Deus sempre coloca pessoas preciosas. É uma coisa tão linda. Eu tenho ensinado isso o tempo inteiro, né? Inclusive, nós temos um treinamento de 3 noites, que são 3 noites para quebrar tudo,
que tem a ver com identidade, relacionamento, quebrar religiosidade, ativação dos dons. Focamos muito em cura e palavra de conhecimento voltada para o evangelismo e depois estratégias de evangelismo. E eu sempre falo com eles, você tem que olhar para as pessoas e vê-las com os olhos de Deus. Quem olhava para mim via um vagabundo que não tinha futuro, um maltrapilho, alguém que estava indo para a morte, e estava mesmo, mas alguém que não tinha futuro nenhum. E, de repente, Deus vai e olha e diz, eu estou vendo aquele camarada, esse maltrapilho, eu estou vendo lá em 2020, isso era em 79, estou vendo ele em 2020 fazendo uma live com meu servo Ricardo. Uhul! Aleluia. Estou vendo esse maltrapilho lá na Tailândia, lá na Finlândia, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na França. Cara, ele viu esse futuro, mas só os que enxergam com os olhos de Deus conseguem ver nas pessoas o futuro que Deus tem para elas. Se for um crente comum, um crente carnal, ele só vai ver o que os olhos dele alcançam. É igual o médico. O que é que o médico faz? Te dá um diagnóstico. Por quê? É com base no que os olhos dele veem. Aí você pega o diagnóstico do médico e vai para Deus. Senhor, o médico viu isso, e o senhor vê o quê? E a última palavra nunca será do médico, será de Deus. E a palavra diz, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então nós temos que ver como Deus vê, enxergar como ele vê. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter a mente de Cristo. Mas para ter a mente de Cristo, eu preciso entregar a minha vida e não apenas receber Jesus como meu Salvador e morar no meu coraçãozinho, porque é hotel de 5 estrelas, então vai morar aqui, que ele está coitadinho lá fora, sofrendo, está errado. Ele não pediu seu coração. Ele pediu mais do que o coração. Diga. Muita gente aceita Jesus com o espírito vitimista e com o espírito de escravo. Eu estava dizendo para a turma aqui que eu estou escrevendo um livro chamado Protocolo do Reino. E uma das coisas que eu vou dizer nesse livro é que você tem que toda vez se imaginar sentado num trono, do lado de Cristo. Sentado mesmo, imaginar o palácio, imaginar tudo, falando, deixa eu olhar por aqui, por esse ângulo, para entender o que Deus está vendo, que é o que você acabou de falar. Porque se você escreve no chão o número 6 e bota uma pessoa de cada lado, um vai dizer é 9, o outro vai dizer é 6. Depende muito da posição que você está para você enxergar. E isso que você está falando é muito importante. Eu até anotei aqui, porque eu vou inserir essa frase na nossa escola profética semana que vem aqui, porque isso é muito forte, né? Enxergar por trás do que os olhos humanos vê. O segredo da visão espiritual não está naquilo que seu olho vê. Está naquilo que você não está vendo. A função de todo cristão é bater um olho na pessoa e perguntar, Espírito Santo, quem é ele? Uau! E o Espírito Santo que criou, que conhece, vai dizer, esse é fulano, beltrano e cicrano. Eu vou voltar aqui depois, eu vou dar só uma palhinha nisso aqui, vou lá, depois a gente volta, tá bom? Eu estou no aeroporto em Guarulhos, em Congonhas. Conexão, era uma conexão longa. Eu não gosto de comer em aeroporto, porque eu acho ridículo o que eles cobram. É exploração. Mas eu estava com fome, não tinha jeito. Fui lá para a lanchonete, estou na fila, aí vejo um rapaz pegar uma bandeja e pegar o lanche dele e sair para uma mesa. Aí eu olhei para ele e falei assim, ele estava mancando da perna, né, puxando da perna. Aí eu falei, quem é ele? Ele falou, homem de integridade e caráter. E me deu uma visão de um pote de mel no coração dele. Aí eu falei, xaracatá. Fiquei de olho, vi onde ele sentou, peguei o meu lanche e fui sentar próximo de onde ele estava. Quando eu cheguei, o pessoal saiu da mesa, eu sentei. Estava ele e um amigo. Aí eu falei, amigão, eu vi você andando aqui, puxando da perna, foi que houve? Aí ele disse, cara, tive um acidente e já fiz algumas cirurgias e estou fazendo fisioterapia. Eu falei, e por que com cirurgia e fisioterapia você está andando assim ainda? É um nervo, ele encolheu. Eu falei, só isso? Ele, como só isso? Eu falei, isso eu resolvo. Ele falou, você é médico? Eu falei, não, eu sou um nível superior.
só para esclarecer para aqueles que estão nos assistindo, eu falo que é o nível superior, porque médico você tem que fazer consulta, exame de acordo com o resultado, medicamento ou cirurgia e medicamento. Comigo é pá, pum, entendeu? Então, não tem... Tá explicado. Resolve. Não, ficou bem claro. Pessoal, comentem no comentário aí. Papo, tá Pronto, explicado. acabou, acabou. Aí ele falou, o que é que você vai fazer? Eu falei, eu vou falar com o seu nervo e ele vai esticar e voltar ao plano original. Aí ele, sabe quando ele olha assim, aquele desdém, tipo... É. Eu falei, amigão, você decide, vai continuar mancando ou deixa eu mandar? Por quê, Ricardo? Porque eu tenho identidade. Se ele dissesse, não quero, não ia mudar nada, cara. Eu continuo bonito, careca, casado com a Karen, pai do Rafael e da Yasmin e amigo do Ricardo. Pronto, acabou. Xaracatá. Não vai afetar em nada. Ele que ia perder a oportunidade. Mas ele foi esperto. Ele falou assim, manda aí. Aí eu coloquei minha mão no ombro e fiz uma oração altamente ungida, né? De pentecostal ungida. Eu falei assim, dor, ele sentia dor, você dançou porque eu cheguei. Nervo, você vai voltar para o lugar, porque eu estou mandando. Na autoridade do nome de Jesus, volta ao estado original. Amém. Simples. Baixinho, normal, tom de voz. Aí falei para ele, faz o que não podia fazer. Ele estava sentado, ele fez assim com a perna. Aí eu falei, faz o que não podia. Eu não podia fazer isso! Eu falei, levanta e anda. Aí ele andou e deu uma mancadinha. Eu falei, volta aqui. De 0 a 10, quanto melhorou? Ele falou, 8. Eu falei, vem cá. Coloquei a mão de novo e falei assim, 2 está fazendo o que aí, bobão? Acompanhe os 8 que saíram agora, em nome de Jesus. Amém. Checa. Rapaz, esse cara desaba a chorar, Ricardo. Ele chora, chora. Aí eu perguntei para ele, você gostou? Ele, claro que eu gostei. Eu falei, você quer o pacote completo? Ele, tem mais? Eu falei, cara, o que você experimentou aqui foi um cheirinho de Jesus, foi um afago, um carinho. Ele tem muito mais para fazer. Ele não quer curar só o seu nervo, ele quer curar um câncer, que é o do pecado. E apresentei o plano de salvação, ele entregou a vida para Jesus. Quando eu estou apresentando o plano de salvação para ele e para o amigo vai e puxa do bolso um igualzinho esse, Ricardo. E fala, eu leio a Bíblia. Eu falei, já está, ó, está no caminho bom. Aí, quando eu mostrei todo o plano, eu perguntei, vocês querem entregar depois? Claro que eu quero! O cara acabou de experimentar o poder de Deus. Acabou de... Não foi só... Ele não experimentou... Porque as pessoas não entendem isso. Sabe? Não foi só... Eu não apenas manifestei o poder de Deus. Eu manifestei o poder de Deus com ele. Eu estava na presença dele. Eu sou templo do Espírito Santo dele. Então, nós estávamos juntos, interagindo. E essa presença legítima e real naquele lugar. Quando terminou tudo, o cara já estava assim, né? Uhul! Aí ele virou para mim, e isso que eu queria contar aqui agora. Ele vira para mim e fala assim, amigo, com tanta gente no aeroporto, por que você escolheu a mim para falar? Aí eu falei, eu te vi pegando sua bandejinha, puxando da perna, e eu perguntei para o meu amigo Espírito Santo quem era você. E ele me disse que você é um homem íntegro, de caráter, e me deu uma visão de um pote de mel no seu coração, que significa que você também é doce. Ricardo, esse cara para, ele com aquele olhar assim de, sabe, pasmo, e diz, então é assim que Deus me vê? E desaba a chorar. Meu Deus. O que é que o diabo fez? O que é que o diabo faz? Ele não conseguiu, claro, né? Ele foi expulso, ele está condenado à morte. Ele não consegue destruir Deus, então ele tenta destruir aquele por Deus criado segundo sua imagem e semelhança. Qual é a arma que ele usa? Ele é pai da mentira, então ele vai usar a mentira o tempo inteiro. Então, ele tenta imprimir na mente das pessoas que elas não têm valor, que elas não servem, que elas não prestam. Quando elas manifestam atitudes, ou têm atitudes que evidenciam a carnalidade deles,
E aí o diabo vem com a tela de aumento, aquela lente de aumento gigante, e mostra: você não presta, você é um monstro. Então ele mente o tempo inteiro. Com os crentes não é diferente. Ele tentou impedir cada cristão de entregar sua vida para Jesus. Depois que entrega, ele vai lutar para que eles não desfrutem da identidade em Deus. Porque sabendo quem é, ele vai manifestar o poder de Deus em qualquer lugar. Então essa é a grande guerra. Quando ele disse para mim: então é assim que Deus me vê, Deus falou para mim: a maioria está debaixo de mentira e de engano. Quem vai desfazer essa mentira, esse engano? É a igreja. Mas não é a igreja instituição, não é a igreja espaço físico. É a igreja corpo vivo, organismo vivo. Essa dinâmica. Então nós precisamos aprender a ser igreja aonde quer que nós estejamos. O que eu usei naquela hora com ele foi um dom chamado palavra de conhecimento. Foi simples. Deus me traz uma visão, uma palavra de conhecimento com visão, e eu enxerguei quem era o cara. Só que as pessoas não sabem disso e nós temos que contar para elas. Aí alguém geralmente me pergunta: pastor, como o senhor chegou neste nível? Eu falei: que nível? Esse nível de ouvir Deus assim. Espera aí, vamos esclarecer as coisas. Deus é seu pai? É. Ser filho de Deus? Sou. Você não ouve a voz do seu pai? Pronto. Tem algo errado. Então, nós carregamos, e foi durante décadas, foi passado uma visão distorcida do relacionamento com Deus. Mas aí, Como você disse, regras e mais regras. É uma religiosidade que rouba as pessoas da identidade, da simplicidade de ser filho. E como filho, sentar no colo do pai. mas você entrou numa situação, apóstolo, é tão ruim, porque o Instagram ele tem o poder de mexer com os tempos, ele faz a hora passar mais rápido, né? Ele Quanto tem tempo esse nós poder. temos? 15 minutos, mas vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus, né? Com 5 minutos, Deus deu a unção do riso para aquela mulher. Labachúria! Mas qual é o problema? Vamos voltar lá para a igreja evangélica. Qual é o problema da igreja evangélica? Vários, né? Todos. Tudo é problema. Mas vamos dizer alguns. O primeiro, a igreja evangélica, ela não trata iniquidades, ela trata pecados. Isso aí é um outro assunto. Ela fala: você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Cortou o pecado, a iniquidade continua lá dentro, a pessoa transforma a iniquidade para um outro mau hábito. Fofocar posso? Então tá bom. Então, não fumo mais, eu fofoco. Eu não, entendeu? Eu não adultero mais, eu só vejo pornografia. Então, é um problema. A iniquidade, a igreja evangélica tem esse hábito. O outro hábito da igreja evangélica é o seguinte: a igreja evangélica ensina o caminho, mas não ensina o destino. Pega essa. Qual é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho. Nós ensinamos Jesus, como ninguém. Mas nós não ensinamos o Pai. Jesus... mas é a mesma pessoa. É, mas não é. Porque tem gente que é tão órfã do Pai que ora assim: Senhor Jesus, eu entro na tua presença em nome de Jesus, ó Jesus. Ela está falando do caminho para o caminho de levá-lo até o caminho. A pessoa está presa no caminho. Você está entendendo? Desse jeito. Dificuldade. Por isso que eu fico chateado com crente que tem dificuldade de entender o assunto paternidade. Eu estou glorificando a Deus pela vida do Judá Bertelli, que está gastando a semana para bater nessa questão da paternidade. Semana retrasada, eu fiz uma semana também só sobre paternidade, foi maravilhoso. Por quê? Porque nós temos que ensinar que quando você entra na igreja, a primeira coisa que Jesus quer te fazer é te ensinar a conhecer o Pai. Eu sou o caminho para te levar ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a pessoa conhece o Pai, rapaz, acabou. Porque ela ouve a voz. Né? Eu estava na academia anteontem e Deus falou para mim assim: tá vendo essa senhora? Pergunta para ela se o nome dela, se o filho dela é João e se o filho dela tem 14 anos. Aí eu falei, chamei a faxineira: senhora, desculpe te fazer uma pergunta. A senhora tem um filho? Ela tem. O nome dele, ele tem 14 anos? Ela tem. Aí eu falei assim: e o nome dele é João? Ela, é.
Aí quando ela falou eu me enchi de confiança, né? E bem! Aí vai tudo, né? Quando você se enche de confiança. Mas por quê? Porque nós nos permitimos chegar até o Pai através do caminho, né? Aham. Ouvir o Pai. O Pai, ele está acima da religião. Desse O jeito. Pai está acima do evangélico. Desse jeito. Entende? O Pai, ele não está no universo, ele segura o universo na mão e olha para o universo. E esse Pai, ele está falando conosco o tempo todo. Ele fala com o andarilho, Uhul! ele fala com um hippie, mas ele não consegue falar com o evangélico. Gente, eu não estou generalizando, tá? Eu estou falando com a maioria, tá? Não estou generalizando, mas é por aí? Tem uma rapaziada que caminha bem com Jesus, graças a Deus. Tem. Uma coisa que eu tenho entendido, Ricardo, e eu tenho trabalhado nesse sentido, de trazer dentro do possível, tantos quantos forem possíveis, a simplicidade do ser em Deus. As mentiras do diabo ainda estão predominando dentro do relacionamento ou dentro da visão de muitos cristãos. Porque se ele consegue prender em cima dessas mentiras, que não pode, que não é capaz, aí vem aquelas projeções, né? Esse apóstolo, esse aqui, aquele outro, são os homens que Deus usa. Aí tem uns numa falsa humildade, diz assim, não, é que você é especial, como se fosse assim, você é especial, né? E tem uns que recebem esse especial e deixam o outro se sentir pequeno, menor. Fala, querida, Deus não tem acepção de pessoas. Quando você diz que eu sou especial, você está querendo justificar por que você não está sendo usado por Deus. Então toma vergonha na cara e vai caminhar com Deus, vai É, caminhar com o Senhor Jesus, porque não existe esse especial. Todos nós temos. Aí eu pergunto, você crê em Deus? Creio. Crê de verdade? Creio. Então por que os sinais não seguem os que creem? Por que os sinais não estão te seguindo? Porque Marcos 16 diz que os sinais seguem os que creem. Se você crê, está faltando alguma coisa. Então, tem algo para ser desmistificado, tem algo para ser quebrado, tem algo para ser descortinado. Essa simplicidade de andar com Deus. Então, todos, tem uma única exceção. Todos podem ouvir, discernir e ser o agente de transformação que Deus criou para ser. Alguns falam assim, o senhor pode orar por mim para que eu possa ter entender o meu chamado? Eu falei, não preciso orar, já sei o seu chamado. O senhor sabe? Eu falei, sei. Tem da revelação? Tive. Qual é o meu chamado? Servir. Vai servir. Olha o que Jesus fez em João 13. Sabendo quem era, de onde vinha e para onde ia, ele pega uma toalha e serve os discípulos. Então, não é essa visão de alcançar título, almejar título, ser reconhecido. Tem que ser reconhecido por ninguém. Você tem que andar com Deus. amém. Agora, eu tenho um amigo, né, das antigas, ele está nos Estados Unidos agora há muito tempo. Aí, postando essa live aqui contigo, né, divulgando que a gente ia ter a live, e aí ele falou, tu é apóstolo? Eu não sabia que você era apóstolo. Aí ele falou assim, esse é um título muito bem empregado para você. Aí eu fiz um áudio para ele, né? Eu falei, bom, na verdade, eu sei que eu sou apóstolo há muito tempo. E Deus me chamou como unção apostólica para as nações. Agora, eu não precisava de um reconhecimento da igreja ou de quem quer que seja para Mas, cumprir o que Deus me chamou para fazer. E eu não precisava de um título para isso. Eu apenas fiz o que ele mandou eu fazer. Chegou uma hora, nós estávamos numa reunião de 300 líderes, e junto com o Judá Bertelli, Luiz Hermínio, uma rapaziada, e Deus trouxe uma palavra, e ele falou, olha, nós vamos ungir o Tom como apóstolo. O Luiz falou, Deus me falou a mesma coisa. É o tempo de reconhecer como igreja o apostolado desse homem. E me ungiram com óleo. Mas eles fizeram algo, eu recebi, foi legal, foi gostoso, mas eu já era e já exercia isso independente. Quando eu fui ordenado pastor, né, você conhece a história, né? Passa por aquela sabatina. sabatina abençoada, né? E no final, o mais experiente falou assim: eu tenho uma pergunta, mas não é para o candidato. A pergunta que eu tenho para a esposa do candidato. Eu falei, sujou. Aí ele vai e fala assim: a irmã
reconhece o que estamos fazendo aqui e reconhece no seu marido essa ordenação que nós vamos liberar sobre ele, pastoral, ela deu uma resposta sábia como ela é. Ela disse, na verdade, o que vocês estão fazendo aqui é reconhecer o que na prática ele já exerce há muitos anos. Pau neles! Porque é nisso que nós cremos. Eu não preciso de esperar nada. O que é que Jesus disse? Assim como eu vejo o meu pai fazer, eu faço. Então, ele fazia como via. O que eu faço é o que eu vejo Deus fazer. É o que eu vejo Jesus operando. Quando eu leio os 4 evangelhos, eu piro, porque é lindo. As atitudes, as expressões, como ele age com cada um, sabe, cada reação. Eu quero ser igualzinho você. Sabe, eu quero Aliás, agir assim. aliás, só lê o livro quem é apaixonado pelo autor, né? E é o livro que você lê na presença do autor, né? Tem a história do rapaz que deu um livro para uma moça que ele estava namorando e ele perguntou para ela depois, você leu o meu livro? E ela falou assim, não li o livro, porque eles estavam namorando, mas não tinha paixão. Mas passou um tempo e o amor brotou de fato entre eles. E aí ela resolveu ler o livro. Ela leu o livro e ela falou assim, é o livro do meu amor, eu vou ler. Aí ela leu o livro e voltou para o namorado e falou assim, meu Deus, como seu livro é maravilhoso. Eu tinha esse livro e não conhecia. Porque só lê quem ama, né? Simples, né? E é interessante porque a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor, simultaneamente no mundo inteiro, mas na hora. Então, é algo muito gostoso. Nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria inspirar os que estão nos ouvindo a viver a simplicidade do cristianismo. Olhe, você é o que a Bíblia diz que você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode fazer o que ela diz que você pode fazer. Discipulado, para mim, é relacionamento. Então, quando eu fui para as ruas, Deus me levou de volta, né, para as ruas, ele começou a me ensinar coisas, e eu comecei a ver as pessoas e as coisas com outra ótica. Comecei a perceber um mover de Deus diferente, amando pessoas que eu via a igreja julgando, ou atitudes que a igreja tinha de dizer, puxa, esse aqui não é bem-vindo. Como eu já fui, como eu tinha aparência de hippie, era missionário, e quantas vezes eu fui numa igreja, no interiorzão, né? Então tem aquelas igrejas mais pentecostais, e eu fui entrar e disseram, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim comer do banquete. Falando, você não é crente, aqui o culto hoje é só para crente. E Eu falei, mas não, com essa barba e com esse jeito você não é crente. Bom, eu entendia o que ele estava enxergando, o que ele não conseguia ver, né? E eu ia para a janela, do lado de fora, e sentava do lado da janela e ouvia do banquete. Porque eles tinham um banquete para dar. Eles tinham palavra para dar e eu queria me alimentar. Mas não é porque alguém é pulguento, é religioso, que não tem algo para oferecer. Tem. É só tirar as pulgas, tirar a religiosidade, tirar essa visão deturpada. E eu estava ali recebendo. Mas assim, sabe, é tão gostoso quando você olha na ótica de Deus. Eu quero convidar os que estão nos ouvindo a olhar para as pessoas e perguntar, Espírito Santo, quem é ela? Quem é ele? Deixa Deus te mostrar os tesouros e conta para essas pessoas o tesouro que está dentro delas. Porque Deus não criou nenhum porcaria. Deus não criou nenhum derrotado. Deus não criou ninguém burro. Deus criou pessoas incríveis, inteligentes, capazes. E Ele quer trazer essas pessoas à presença dEle para que eles enxerguem isso. Eu era um cara, Ricardo, que microfone para mim, eu fugia do microfone como o diabo foge da cruz. 5 pessoas para mim era a multidão. Eu não falava, até que Deus me colocou na parede. E hoje eu prego para, às vezes, 5 pessoas, às vezes 2.000, 5.000, 10.000. Mas eu tinha um dom de me comunicar que eu desconhecia. Eu só fui descobrir quando eu morri para minha reputação, para o meu eu, para aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Passei a deixar o temor de Deus exercer a influência maior do que temor de homens. Muita
gente está preocupado com o que as pessoas dizem. Essas pessoas não vão influenciar em nada, nem pagam as suas contas, pelo amor de Deus. Elas nem estão preocupadas contigo. É uma sociedade que está perdida. Vai para Deus, que deu o seu único filho por você. Vai para Jesus, que deu a vida dele. Vem para o Espírito Santo, que mora dentro de você. A esses, ouve e deixa ele te conduzir. Você vai ter uma vida gostosa, você vai rir à toa, você vai poder desfrutar da vida e ser um agente de transformação, porque esse é o projeto de Deus, que você seja um agente de transformação aonde você está. Extraordinário, mano. Extraordinário. Mas demais mesmo. Revigorante. Uhul! Sabe o que estava faltando? Nós já falamos aqui, essa live aqui é a live de número 101, né? Já passou tanta gente aqui, Uau! boa. Só passou leão até agora. Xaracatá. E glória a Deus, mais um leãozão. Mas nós falamos muito aqui, por incrível que pareça, falamos muito sobre apóstolos, profetas, mestres e pastores. E eu não tinha encontrado alguém para falar oficialmente sobre o evangelismo do poder, o evangelismo legítimo, não aquela coisa do folhetinho, né? E Deus te usou de uma maneira tremenda, não apenas para falar de discipulado, mas para dar uma aula de evangelismo, baseado em revelação, em poder, como Paulo dizia, né? Manifestação de poder. Estou extremamente grato, extremamente. Nós ainda temos uns 3 minutos, se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu já quero expressar minha gratidão, meu irmão. Isso é demais, cara. Fico te devendo aí a reciprocidade por esse seu tempo precioso. Mas manda bala aí. 3 minutos. Obrigado pelo carinho, obrigado por convidar. E é aquilo, é simples. Tem uns que falam assim, eu não evangelizo porque eu não sou evangelista. E eu falo, quem perguntou se é evangelista? O que é evangelizar? Evangelizar é falar do amigo para uma outra pessoa, na expectativa que ela se torne amigo do seu amigo. Então, se você é amigo de Jesus, você vai falar dele. Quem tem amizade, fala do amigo. 1 Pedro 2,9. Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é para o bel prazer, não é para umbigolândia, é para você anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Então, cara, você tem que compartilhar, falar dessas virtudes. Então, quem é Deus para você? É assim que você vai compartilhar com ele. Por isso o diabo trabalha para você não ter uma intimidade, relacionamento e falar de um Deus que é religioso. E esse daí os homens inventaram. O Deus que criou os céus e a terra criou para ser amigo do homem e não para impor nada. Ele deu o livre-arbítrio e convidou para essa amizade. Então, apóstolo, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que tem 2 minutos, vou tentar falar antes que a live corte. E aí eu vou salvar ela, porque se deixar chegar no final, ela não salva. Sério? Não sabia. Eu faço uma dinâmica, às vezes eu mando as pessoas fecharem os olhos, todo mundo, e falar assim, imagine-se com as 3 pessoas que você mais ama. Sinta o cheiro, imagine a cor. Imagine você sorrindo com essas pessoas. Aí eu vou fazendo a dinâmica. E depois eu mando abrir o olho e pergunto assim, você se viu onde? Num shopping? Você se viu onde? Na Disney World? Não. Você se viu onde? Sabe o que 99% das pessoas dizem? Eu me vi num jardim, num gramado. Sabe o que significa isso? O código do Éden continua dentro de nós. Nós ainda almejamos esse lugar. Xaracatá! Faz isso, você vai ver como é que é lindo demais, cara. Amém. Obrigado, lindão. Posso dar um alô rapidinho? Acho que Os dá. que quiserem, o nosso treinamento é free, é totalmente gratuito, online gratuito. Quem quiser, é só mandar uma mensagem aqui no Instagram, manda no direct, no destaque tem lá o link do Telegram, que é onde a gente posta o link da sala do Zoom. É para crente, não é para evangelismo e não é para curar ninguém. Acontece cura geral, mas a intenção não é para ser curado, é para ser ativado, para viver o sobrenatural e através de você curar outros, ser abençoado. Mas é para abençoar outros, não é só para o egoísmo, nem para umbigolândia. Não é para ovelha, não, é só para águia, né? Mano, Deus te abençoe. Obrigado, viu? Eu vou falar contigo aqui no reservado, mas muito obrigado. O povo te amou. Galera, sigam Tom Sampaio. Quem quiser me seguir, se achou alguma coisa boa, pode seguir também.
e vamos juntos. É isso Aleluia. aí. Tchau.